noite, eu quero cumprimentar todos com uma boa noite e com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E querendo fazer ensejo, trazer uma palavra da parte de Deus, que Deus me tocou, né, sobre essa palavra. Eu queria compartilhar com vocês, que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Somente 3 versículos. Gênesis, primeiro livro Pentateuco da Bíblia, escrito por Moisés, capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Nos diz assim, seguindo a palavra. O versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nós vemos uma passagem de um primeiro casal, ou seja, uma primeira família colocada ali no Jardim do Éden, a criação de Deus, né? Onde Deus cria o homem para que Deus pudesse ter um contato com o homem. Porque quando Deus cria Adão, a palavra de Deus diz que toda virada da tarde Deus se apresentava a Adão. Só que Deus cria a mulher e Deus coloca um limite ali entre eles. De todas as árvores que tinham ali naquele jardim, eles poderiam alimentar, menos uma, que era a árvore da vida. Daquele fruto eles não poderiam comer, porque a partir daquele momento, se eles comessem, eles morreriam, ou seja, morreriam espiritualmente. E Deus coloca um limite ali. E nós sabemos que tudo quanto tem um limite, tem um perigo. E ali já rodava um perigo. E aquele perigo que rodava ali não foi o primeiro pecado causado. Já havia um pecado causado lá no céu, onde houve uma rebelião. Só que Deus deu livre-arbítrio, como Ele dá para todo mundo. Ele só coloca um limite. Mas aí cabe ao homem. Igual muitas vezes nós vamos em praia, assim, nós vemos aquelas bandeiras vermelhas que os bombeiros colocam para que não passamos dali para lá. Se a pessoa passar, problema da pessoa. O que acontecer é consequência da pessoa. Então, Deus não incumbiu, não forçou ninguém a seguir Ele. Ele colocou o seu limite. Só que, mediante o limite dele, não voltaria atrás. E, creio eu, devido àquela árvore ser a árvore tão cobiçada e uma árvore na qual eles não poderiam tocar, e parece que tudo que é pecado, que é errado, parece que há uma atração maior pela parte humana. E no meu pensamento, deduzo eu, que Eva deveria ficar observando aquela árvore direto, o porquê não comer daquele fruto, e tinha ela uma admiração, ficava, porque tudo que é errado parece que atrai mais uma atenção nossa, e creio eu que ela deveria ficar observando aquela árvore. E como Satanás não tem nada o que fazer, a Bíblia diz que ele rodeava a terra,
E ali, observando ele, creio eu que de todos os animais que tinha, a serpente era um dos animais mais chegado a Eva. Aí o que Satanás faz? Ele usa da serpente. Mas quando quer dizer que ele usa da serpente, sempre nas minhas pregações, eu não estou querendo dizer que Satanás se incorporou na serpente, senão seria uma sessão espírita. Eu não estou dizendo que ele entrou no corpo da serpente, porque nós sabemos que lá no céu, Satanás era querubim. E em todas as passagens bíblicas que nós vemos, os querubins se apresentam em forma de animais. Nós podemos ver ali com Isaías, com Zacarias e vários outros personagens. Os querubins sempre se apresentavam em forma de animais. Então, Satanás não precisava de entrar, como não entrou no corpo da serpente, porque era uma sessão espírita ali no Jardim do Éden. Então nós podemos observar que pela palavra de Deus, ele tem um certo poder. Em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 14, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Ou seja, Paulo confirmando que o próprio Satanás ele tem como se disfarçar em anjo de luz, tem como se transformar. Então hoje nós vemos muitas pessoas dizendo, vendo anjo, vendo tantas coisas. Nós temos que tomar muito cuidado com muitas revelações, com certas coisas, porque é uma das coisas que ele tem esse poder para se transformar. E como ele era querubim, nós podemos ver que quando Deus pega João na ilha de Patmos e começa a mostrar as revelações para João, nós observamos no Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, ali quando Jesus pega e diz para João, olha João, esse aqui era Satanás, olha o estado como que ele foi expulso do céu depois que ele criou uma rebelião. Então, o Apocalipse 12, o versículo 9, nos fala assim, e foi precipitado o grande dragão. Então ali Jesus mostrando Satanás em forma de um dragão, já em forma de um animal. Então foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, ali quando João olha, ele vê que aquele grande dragão foi precipitado. E aquele dragão já era aquela antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Aquela antiga serpente que já tinha ali se transfigurado ali numa serpente para tirar o que Deus tinha dado a Adão. Então ele usa da transfiguração dele e transfigura em uma serpente. E aonde nós podemos ver ali no Jardim do Éden, aonde foi usado. Então fala aqui, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com eles. E o versículo 12 nos diz assim, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Então naquele momento de João, na revelação, ele estava vendo que o céu estava em alegria, e todos que habitavam no céu, porque o acusador deles já tinha sido lançado na terra, já tinha sido expulso, né? Então agora eles estavam em alegria, mas aqui no versículo 12 já fala assim, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai,
Mas ai dos que habitam no mar, porque ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, ai dos que habitam na terra e no mar. Então, nós sabemos que ele foi lançado e a função dele é o quê? A função dele é essa, é destruir. Igual ele destruiu aquela família no Jardim do Éden. E quando eu digo que aquela serpente não era um animal, aqui no capítulo 14, o versículo, a parte B, nos diz assim, ó: maldita será mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, sobre o teu ventre andarás. O que quer dizer com isso? Que nós não somos cauda, nós somos cabeça. Nós não temos que andar como cauda. Quem anda como cauda é Satanás. E aqui, falando aqui, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então nós podemos ver que quem veio do pó foi o homem. Então nós temos a sequela do pecado vindo de Adão e Eva para cá. Então nós viemos do pó. Nós vemos que quando Satanás se apresenta a Deus ali e faz um desafio que Jó servia a Deus a debalde. Debalde significa com algum interesse. Aí Deus lança desafio, diz para ele: olha, você pode tocar em tudo, menos na alma dele, porque a alma dele me pertence. E Satanás desce, toca na família, toca nos bens materiais, na saúde, e por fim Jó só fica com um caquinho de telha, se coçando. Mas só uma coisa que Satanás não poderia tocar era na alma dele, porque pertencia a Deus. Isso era uma ordem de Deus. E queira ou não queira, Satanás ele vai até onde Deus permite. Então, se a nossa alma está alicerçada a Deus, nós não temos que temer. Então, aqui nós vemos que comerás do pó da terra todo dia. Se você pegar uma serpente, prender ela no viveiro, se você pegar um tanto de pó de manhã e colocar ali, ela não vai se alimentar. Se você pegar um tanto de pó à tarde e colocar ali, ela não vai comer aquele pó. Então, qual o significado do alimento dela que se fala aqui? Que se fala que e pó comerás todos os dias da tua vida. Então é onde Satanás se alimenta através das nossas enfermidades, porque as nossas enfermidades são consequência do pecado da carne, do pecado do primeiro homem que foi gerado da terra. Agora, depois que nós estivermos alicerçados no segundo Adão, que desceu do céu, ali pelo Espírito Santo, penetrou no ventre de Maria, e ali se formou o homem, mas não teve nada com a carne. Ali vai ser onde nós vamos regozijar e nos gloriarmos numa igreja totalmente espiritualizada, porque não tem sequela de pecado. Então, o que tem acontecido nos dias de hoje, o pó que fala, que simboliza aqui, é a nossa carne, que ele muitas vezes toca, mas o nosso espírito pertence a Deus. Portanto que, se Deus tivesse amaldiçoado a serpente animal, nós vemos que em Números, capítulo 21, versículo 8, quando o povo de Israel começa a murmurar contra Moisés, contra Deus, automaticamente naquele deserto ali já tinha muitas serpentes, mas só que Deus livrava, não deixava que ela se aproximasse do povo dele.
Mas quando Deus viu que o povo estava numa rebeldia grande, creio eu, que Deus deixou que aquela serpente dominasse por completo. E ali o povo começaram a ser picado por aquelas serpentes venenosas. E começaram a morrer devido àquele veneno. Aí Deus manda que Moisés levantasse uma haste, fizesse uma serpente de bronze e colocasse ali. E todo aquele que fosse picado, ao olhar para aquela serpente, seria curado. E assim se fez. Então aqui nós vemos, na teologia, que isso aqui se chama tipologia. Tipologia, aquela serpente de bronze, onde o povo olhava para ela e era curado, futuramente estava simbolizando Jesus Cristo naquela cruz, onde estava carregando os nossos pecados, aonde nós colocamos o nosso olhar a Deus e passamos a ser curados. Isso na tipologia. É um exemplo quando Abraão vai sacrificar seu filho Isaque. Quando ele levanta o tutelo ali, o anjo manda que ele pare. E quando ele olha do lado, muitos dizem que ele vê um cordeiro. Não, ele olha e vê um carneiro do lado. Porque até 1 ano e 4 meses é cordeiro. Porque até 1 ano e 4 meses não se fecunda. Então é puro. Depois de 1 ano e 4 meses é carneiro. Mas por que era um carneiro? Porque na tipologia o cordeiro haveria de ser morto lá na frente. Então já havia um projeto para o cordeiro. Então é isso que nós temos que entender, que aquela serpente foi levantada ali. Então se a serpente animal fosse Satanás, incorporada por Satanás, Deus não ia permitir que levantasse aquela serpente de bronze ali. Então nós temos que ver que nos dias de hoje, a função do inimigo é essa. Assim como ele fez no Jardim do Éden, ele tem feito em muitas famílias. E Deus nos dá livre-arbítrio. Cada um faz o que quer, cada um tem o pensamento que quer. E nós estamos vivendo uns dias turbulentos, onde as pessoas estão meio perdidas. Eu, principalmente, a minha tese de pregação é pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo nós cremos que Jesus vem buscar a sua igreja primeiro, para depois aqueles que ficarem entrarem no período de grande tribulação. Agora tem muitos pregadores pregando pós-tribulacionismo, que não é uma realidade, porque a tribulação, muitos estão confundindo, achando que nós estamos em momento de tribulação. Eu quero dizer para vocês que o que nós estamos passando não chega nem perto do que a Bíblia fala sobre o período da grande tribulação. Então, primeiro o Senhor vem buscar o seu povo, o povo escolhido. A grande tribulação vai ser mais para quem? A nação eleita de Israel, que era para ser os primeiros, mas por rejeitar a Jesus Cristo, tornaram os últimos. Então, aqueles que eram para ser os primeiros ficaram para os últimos, que são o povo de Israel. E nós, gentios, tomamos posse dessa palavra. Então, que nós possamos tomar posse dessa palavra e sabermos que Jesus ainda está com todo o domínio. Jesus jamais perdeu o domínio de tudo que está acontecendo. Ele ainda está com o teu cérebro. Na hora certa, ele vai agir. Só que nós estamos passando momentos em que nós estamos vivendo umas divisões muito grandes, começando pela religiosidade. Hoje, nós podemos ver que muitos pastores, muitas igrejas querendo ser melhor do que a outra, querendo se destacar melhor.
A Bíblia não fala de religião, a Bíblia fala de Jesus Cristo, tá? A Bíblia não fala de religião, mas a Bíblia também não fala de outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Porque tem muitos que podem pensar, mas não fala sobre religião, mas também não fala de outro personagem, de outro Salvador, a não ser aquele que desceu e aquele que subiu ao céu, Jesus Cristo. Então, o que está acontecendo hoje é uma divisão também no meio do povo de Deus. Pessoas no YouTube o dia todo, com um canal no YouTube, ganhando ali no seu canal para pesquisar defeito na vida de pastores para trazer à tona, denegrindo imagem de pastores, de família, tudo. Então eu quero dizer uma coisa, isso são pessoas escarnecedoras, porque a pessoa que vive na fé e na graça, ele vai orar e vai dobrar o joelho. Ele não vai querer ver desgraça de ninguém, e quanto mais de uma família. E outra coisa, nós temos que olhar os dois lados, tá? Porque, infelizmente, ninguém atira pedra em laranja azeda, tá? Só é visto aquele que dá fruto. Aquela árvore que não dá fruto, ela não é vista, ela não tem valor. Então aquela que dá fruto, ela sempre vai estar sendo atacada, vai estar sempre levando pedrada. Então nós temos que nos conscientizar disso. Outra coisa, estamos passando também na política uma divisão muito grande entre partidos. Nós temos que orar muito pelo nosso presidente Bolsonaro. Igual eu digo, eu respeito a opinião de cada um. Possa não ser o seu preferido, mas o meu, para mim na minha opinião, foi o único que foi eleito através dos votos dos cristãos, católicos, evangélicos e muitos mais, e tem se voltado para a humanidade. E tem um grupo oposto querendo acabar com o Brasil, querendo denegrir, querendo destruir a nossa nação brasileira. Mas só que eu digo uma coisa, o nosso Deus é maior. Então que nós possamos nos conscientizar, que nós possamos saber que Deus é Deus e diabo é diabo. Deus não brinca de ser Deus e Satanás também não brinca de ser Satanás. Então, algo que nós temos que fazer no dia de hoje é procurarmos mais a palavra de Deus. Nós temos que estar interagindo nas redes sociais, nós temos que acompanhar os acontecimentos, mas não podemos deixar a palavra de Deus, porque ela não deixa dúvida, ela esclarece tudo. Então que nessa noite o Senhor possa abençoar cada um que está me ouvindo, que você possa se conscientizar que nada aconteça que não seja da vontade de Deus, tá? Se você está alicerçado nessa palavra, ninguém vai tocar na tua alma, você pertence a Deus. O nosso Deus é maior do que qualquer coisa que possa se manifestar contra nós, conforme tem se manifestado, e sempre vai se manifestar. E cada dia que passa, as lutas vão ser mais fortes, mas o nosso Deus ainda é maior. Então nós temos que aproveitar enquanto há tempo oportuno e buscar ao Senhor. Eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo para outras pessoas e ore pela nação, pelo nosso presidente, ore pelas nossas igrejas, tá? Porque os templos estão fechados, mas a igreja do Senhor ela não pode fechar, ela tem que continuar, porque a igreja somos nós. Então nesse momento eu vou fazer uma oração e quero pedir que você feche seus olhos e medite nessa oração, tá?
Eterno Deus, soberano Pai, nesse momento eu entrego em Tuas mãos, Pai. Senhor, eu te entrego cada um que está ao alcance da minha voz nesse momento. Cada um que através dessa rede social está me ouvindo, Pai. Aonde quer que esteja no teu lar, Pai querido, esteja levando paz, Senhor. Ó Deus, esteja levando, Senhor, tranquilidade, confiança, meu Pai. Esteja abençoando famílias, Senhor. Quantas famílias sendo destruídas, Senhor. Quantas famílias sendo atacadas, Senhor, por essas forças diabólicas, meu Pai. Famílias sendo destruídas, Senhor. Eu te entrego em Tuas mãos, Pai. Quantos filhos, quantos pais chorando pelos filhos que se encontram nas drogas, nos presídios, Senhor. Ó Deus, é tempo, Pai querido, da sua igreja se unir mais, Pai. É tempo da sua igreja se voltar mais à Tua palavra, à Tua oração, Pai. Assim como era no primeiro amor, na igreja primitiva, Senhor. Que possamos ter mais amor, mais união, Senhor. Ó eterno Deus, eu te entrego também minha família, te entrego a minha esposa, esteja abençoando nosso casamento, nosso lar, abençoando os parentes dela ali, Senhor, eu entrego em Tuas mãos, Pai. Abençoando meus filhos, minhas noras, Pai querido, que nada venha tocar em suas vidas, Pai. Ó Deus, te entrego meus irmãos, as minhas irmãs também. Esteja abençoando todos, meu Pai. Ó Deus, a minha mãe esteja prolongando o dia de vida dela, abençoando, Senhor. Abençoando todos os parentes, Senhor, tios, tia, pai, primos, todos, Senhor. Eu vos entrego em Tuas mãos, meu Pai. Te entrego nesse momento também pessoas que estão sendo desempregadas, Pai. Ó Deus, pessoas que não sabem mais o que fazer, pessoas se endividando, Senhor, por não poder sair, Pai, por estar privado de trabalhar, Senhor. Quantas pessoas passando por necessidades, Senhor. Pessoas nas ruas, meu Pai. Pessoas se drogando, se bebendo, Senhor. Enquanto muitas vezes a sua igreja tem se calado entre quatro paredes, meu Pai. Mas que nós possamos tomar uma atitude, Senhor, ó Deus, de anunciarmos a Tua palavra. Senhor, esteja visitando cada lar, cada coração. Nesse momento, se há alguém triste, indeciso, Pai, ó Deus, esteja consolando, confortando mediante a Tua palavra, Senhor. Esteja curando, Senhor, salvando, libertando, Pai. É que nós te pedimos essas bênçãos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Não deixe de dar um joia, um ok nesse vídeo, porque muitas vezes nós fazemos vídeo, preparamos, e as pessoas muitas vezes não valorizam, mas que Deus possa estar te abençoando. Compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe toda a sua família, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus. Amém.